Aliens, o Resgate se passa 57 anos depois do primeiro. A Ripley, que ficou em estasis, ficou hibernando esse tempo, é encontrada pela empresa que trabalhava e descobre que o local em que tudo aconteceu no filme anterior foi colonizado pelos humanos e essa colônia passa a ser atacada e a Ripley volta junto com uma comitiva militar para aquele mesmo planeta. Esse filme é basicamente o oposto do filme do Scott. O James Cameron rejeita toda aquela elaboração mais elegante, entre aspas, e intimista do filme anterior. É um filme com uma decupagem muito mais clássica que localiza o espectador em tudo. Enquanto o Scott usava muitos closes e tinha aquela abordagem mais claustrofóbica e com uma luz contrastada, o James Cameron te apresenta os espaços na sua integridade e ilumina muito bem esses espaços. E talvez a mudança mais radical é que esse, na verdade, é mais um filme de ação e aventura do que de terror propriamente. Claro que existe ali o elemento da ameaça, mas ele é muito mais focado num aspecto de embate direto contra essas ameaças. Em teoria, tudo isso poderia ser ruim. Poderia ser ruim se o Cameron fosse para um caminho de blockbuster genérico, mas felizmente ele não vai. Esse elemento aí da ação e da aventura flerta com uma caracterização meio ingênua, meio B, que dialoga com as tradições mais clássicas e ligadas ao cinema de gênero do James Cameron. Esse filme parece até uma história em quadrinhos, sabe? Ele não tenta ser realista nem nada e abraça várias possibilidades mais fantasiosas sem medo. E além disso, ele desenvolve ainda um aspecto dramático bem interessante da protagonista, da Ripley, principalmente em como, desde o início, coloca ela com a personagem alienada. Mesmo fora da nave lá do primeiro filme, mesmo na Terra, ela ainda se sente alienada. As pessoas não acreditam nela. A companhia explora e manipula ela. E a relação dela com a criança que ela encontra nessa colônia também é bem reveladora. Querendo ou não, a franquia Alien tem esse subtexto de relações maternais e de uma natureza feminina, principalmente em como lida com essa questão do embrião com o parasita e do seu isolamento com a figura feminina. Então, devido a essa temática maternal, a presença da criança pequena vai, digamos, acender um certo instinto da personagem. E, para além de tudo, a personagem também é muito instintiva, né? Ela consegue se salvar não só porque é inteligente, mas porque segue muito bem os seus instintos. A Ripley é uma personagem inteligente em termos estratégicos, ela pensa rápido, ela acha soluções para tudo, mas a personagem com uma intuição muito forte também. Várias situações extremas do filme, situações de perigo ou situações em que ela deve salvar alguém, vão revelando esse lado instintivo dela e também revelando essa humanidade dela, né? O James Cameron, nos seus filmes de modo geral, é um diretor que trabalha muito bem
com essa humanidade. Ele sempre tem personagens que precisam sobreviver a alguma coisa e durante esse processo sobrevivem devido à sua força e inteligência e também devido ao seu senso humanista. São personagens que colocam a vida humana acima de tudo e são recompensados por isso de algum modo. A Ripley aqui faz tudo para salvar a garota no final. Inclusive, o ato final desse filme é das melhores coisas de toda a franquia. A Ripley vai se adaptando a todas as situações e o Cameron usa isso para tornar o filme ainda mais estimulante, né? Acontece muita coisa nesse filme, mas você entende tudo muito bem. Essa abordagem estética mais clássica do Cameron preserva o equilíbrio entre a clareza do que acontece e os estímulos constantes das ameaças. Não são apenas estímulos vazios, existe toda uma progressão da tensão e da violência que é muito bem trabalhada. Então, é interessante como o James Cameron, de algum modo, faz o filme que o Scott evitou fazer, né? Ele faz um blockbuster clássico, mas faz isso muito bem, desenvolve bem a personagem, não se prende a um realismo genérico e tem cenas de ação muito claras e com uma progressão de tensão muito bem trabalhada.